Na Band FM, quem ama não esquece. Muitas são as provações que passamos ao longo da vida. Em muitos momentos, a nossa fé é testada. E é preciso muita serenidade para colocar tudo nas mãos de Deus e confiar que Ele vai fazer o melhor. A minha história com a Keila começou há pouco mais de um ano, quando eu a vi pela primeira vez em um churrasco na casa de um amigo. Eu preciso dizer que naquela fase eu estava fugindo de qualquer tipo de relacionamento. Meu negócio era quantidade. Quanto mais mulher, melhor. Quando eu vi a Keila, eu achei ela uma gata. E resolvi chegar junto, investir nela. A gente conversou bastante naquele dia e eu realmente gostei de verdade da Keila. Mas nada demais, olha, eu não queria relacionamento sério. Naquele dia mesmo, rolou o nosso primeiro beijo. Mas para você ter uma ideia, eu nem pedi o telefone dela. Nada disso, para mim, não ia passar daquilo. Mas parece que existem coisas na vida que estão escritas. Um fim de semana depois daquele dia, eu saí para um outro barzinho com alguns amigos. E por pura coincidência, a Keila estava lá. Eu fiquei intrigado com aquele encontro. A gente conversou mais um montão e aí eu não resisti. Pedi o telefone dela. O que mudou da semana passada para essa, Lucas? No outro final de semana a gente ficou, só que aí no final da festa você nem quis saber, não quis pedir meu telefone. Você ficou chateada com isso? Não é da minha conta. Quem sou eu, né, pra exigir alguma coisa? Eu só fiquei curiosa, foi isso. Não sei, Keila. Olha, eu não sou um cara de me envolver, sabe? Eu queria deixar isso claro pra você logo de cara. Mas alguma coisa me diz que a gente não se encontrou por acaso. Sei. Tudo bem. Vamos ver no que vai dar isso, né? Eu ainda tinha aquele meu lado que preferia curtir, sair, não me prender a ninguém. Mas a Keila foi pouco a pouco despertando outras coisas em mim. A gente passou a conversar quase todos os dias. A gente se falava por mensagem de celular. Às vezes eu ligava para ela ligava para mim. Mas não tinha nenhum tipo de pressão. A Keila não me cobrava nada. E mesmo assim, ela ia ganhando um espaço cada vez maior no meu coração. Eu só sei dizer que eu comecei a ficar dividido entre me entregar a um amor ou continuar com aquela minha vida de sempre. E a Keila foi, com muita paciência, me mostrando o que era melhor para mim, o que era melhor para nós, o que era, na verdade, mais valioso e importante na vida: amar e ser amado. A gente começou a namorar oficialmente. E eu posso dizer a você que eu estava muito feliz demais, como há muito tempo eu não me sentia. Só que aí, uma notícia inesperada acabou nos tirando dos eixos. Algo que a gente não tinha planejado. Um descuido dos dois. E eu realmente não estava preparado para aquilo. Não naquele momento, não tão cedo. Pois é isso mesmo que você deve ter imaginado. Quando a Keila me falou que estava grávida, eu rejeitei completamente a ideia. Não me orgulho disso, nem um pouco. Na verdade, eu até me envergonho. Mas foi o que aconteceu naquela época. Eu mal tinha aceitado a ideia de ter um relacionamento sério. Imagina assim tão rápido ser pai, ter um filho. Nós dois éramos muito novos. E apesar da gente se gostar bastante, a gente não se conhecia ainda tão bem. Pior de tudo, foi que ela descobriu a gravidez já com quase 4 meses. Fora tudo isso, tinha a questão financeira, né? Nenhum de nós ganhava tão bem. E criar um filho custa muito dinheiro. A minha reação quando eu soube não foi das melhores. Quando ela me contou,
Eu cheguei a pensar e até a falar para ela. Meu Deus, que horror. Eu cheguei a pensar que era melhor tirar porque a gente não tinha condição de ter um filho naquela época. Claro que essa ideia foi só uma bobagem num momento de desespero. Até porque a Keila jamais faria uma coisa dessas. Jamais. De qualquer forma, isso acabou estremecendo um pouco o nosso relacionamento. Só Deus sabe o quanto eu me arrependo de ter sido tão infantil. Me arrependo dos pensamentos que eu tive. Até porque, aos poucos, a ideia de ser pai foi entrando na minha cabeça. E eu passei a ver que isso não podia ser um fardo. Ter um filho era uma bênção. E se Deus mandou um bebê pra gente, era porque era a hora certa. A Keila ficou muito magoada comigo, com a minha reação, mas eu fui também pouco a pouco reconquistando a minha namorada. Passei a acompanhá-la nas consultas. Passei a participar de tudo. Comecei a comprar algumas coisinhas também, enfim. Passei a viver aquela nova vida ao lado dela. E quando a Keila estava com quase 6 meses, tudo aconteceu. Foi nessa fase que o coronavírus explodiu aqui no Brasil. Eu tô com medo, Lucas. E se eu pego essa doença? Você já imaginou? Eu tô grávida. Keila, não pensa assim. Não pensa desse jeito. A gente tá se cuidando. A gente não vai pegar. Não dá pra saber. Não tem como saber. E eu preciso continuar trabalhando. Não pensa nisso, por favor. Não vai acontecer nada com você. Não vai acontecer nada com o nosso bebê. Deus te ouça. Deus te ouça, Lucas. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Mas infelizmente não foi dessa forma. Deus não ouviu as nossas preces. E realmente, a Keila foi afetada. Ela pegou o tal vírus. Foi um desespero. A gente não tinha tanto acesso à informação. E ela, grávida, com aquele barrigão, só restava fazer tudo o que mandavam e rezar para passar logo. O problema é que não passou. Não passou logo. O quadro da Keila foi se agravando. Minha namorada precisou ser internada. E aí ela foi só piorando, piorando, piorando. Enfim. A Keila chegou a ter uma parada cardiorrespiratória. E precisou entrar em coma induzido. Na UTI. Foi aí que, como única coisa possível naquele momento, os médicos resolveram fazer uma cesariana. Seria uma cirurgia de emergência, uma cesariana de emergência para salvar a vida do nosso filho. Olha, eu nem sei explicar o medo que eu senti. Eu nem sei explicar direito o desespero que eu passei. Porque quando eu vi do médico que aquela seria a única alternativa para salvar o nosso bebê, eu entrei em desespero mesmo. Ele não tinha nem 7 meses ainda. Nasceu tão pequeno, tão magrinho. E o pior, eu não ia estar perto. Eu não ia poder ver o meu filho nascendo. Até porque eu também era um risco para ele. Um risco para o meu filho. Já que eu poderia também estar infectado. Aliás, àquela altura, o hospital não deixava nenhum tipo de visita. Ainda mais para um recém-nascido tão prematuro. De repente, do dia para a noite, eu me vi com um filho na UTI lutando para sobreviver. E minha namorada também na UTI, ainda em coma induzido para se recuperar. E eu não podia chegar perto de nenhum deles. Não podia visitar nenhum dos dois. Tudo o que eu recebia era notícia pelo telefone. Eu me senti muito sozinho, sabe? Muito sozinho. Sozinho e com medo.
E foi assim, no meio de tudo isso, que eu tomei consciência do que era ser pai. Do que era aquele novo momento da minha vida. E eu cheguei até a me odiar. Me odiar por ter tido aquela reação, por lembrar que no começo eu não quis aquele filho. Tudo o que eu mais queria agora era poder segurar o meu filho no colo, cuidar dele, proteger. E eu estava ali, distante do meu filho, da minha namorada, sem poder fazer absolutamente nada. Só rezar. Era só o que eu sabia fazer, era só o que eu podia fazer. Aí, a primeira notícia boa veio com a Keila. Depois de alguns dias, ela saiu do coma. E os enfermeiros que estavam ao lado dela me disseram que a primeira coisa que ela quis saber foi do neném. A Keila estava muito preocupada e demorou para se acalmar. Só quando explicaram direitinho o que tinha sido feito é que ela acalmou um pouco, ela melhorou. Graças a Deus, a Keila estava recuperada. Tinha passado uma etapa muito importante. Aos poucos, alguns dias depois, ela acabou recebendo alta. Ela saiu do hospital. Mas o nosso filho não. Ele ainda precisou ficar na UTI para se desenvolver mais. Tão frágil, tão pequeno. E a gente teve tanto medo de perder o nosso Gabriel. Tanto medo. Se por um lado a gente comemorava a vida da Keila, por outro nosso coração estava apertado, porque a gente não podia nem ver o nosso filho. Como eu disse, o hospital, por precaução, não permitia a visita de ninguém. Ainda mais na UTI neonatal. Um lugar que não poderia correr o risco de alguém entrar com o vírus de jeito nenhum, né? Foram dias muito difíceis para nós. Quase 40 dias. 40 dias. Tanto eu quanto a Keila só conseguimos pegar o nosso filho no colo quase 40 dias depois dele ter nascido. Nesse período todo, a gente só pôde contar com fotos e vídeos que os médicos e os enfermeiros mandavam pra gente. Foi a maior agonia da minha vida. Meu filho lá no hospital, sem os pais por perto, por tantos dias, coitadinho, tão pequeno, indefeso. Mas quando chegou o dia que a gente poderia pegar o nosso Gabriel, eu e a Keila não aguentamos de emoção. Quando nós seguramos ele no colo, a Keila precisou até ser amparada para não cair. Eu não acredito que esse momento chegou, Lucas. 40 dias depois que eu consigo pegar o meu filho no colo. Nem eu, meu amor. Nem eu, mas Deus é bom, tá vendo? Depois de tantas incertezas, a gente tá aqui, nós três. Nós três juntos. Eu nem sei explicar o que é que eu tô sentindo, meu Deus. Eu amo demais vocês, demais. Eu também amo demais vocês, meu amor. Me perdoa, viu? Me perdoa por não ter visto isso desde o começo. Esquece isso, esquece. O que importa é que agora a nossa família tá completa. A nossa família tá feliz. Como eu disse, na vida, nós passamos por grandes obstáculos e precisamos de muita serenidade para encarar tudo. Tudo isso foi muito difícil para mim. Eu sentia como se fosse um verdadeiro castigo pelas minhas atitudes. Mas eu entendi depois que tudo aconteceu, eu entendi que eu tinha que trabalhar melhor a minha fé. É isso. Foi só passando por tudo isso que eu pude ter a certeza da presença de Deus na minha vida. Foi aí que eu entendi que Ele sempre trabalhou para que eu e a Keila ficássemos juntos. Depois de tudo
Eu não tenho mais dúvida de que a minha felicidade é ao lado dela e do nosso filho. Esse pequeno guerreiro que nasceu com menos de 2 quilos, que ficou quase 40 dias sem conhecer o pai e a mãe, mas que lutou bravamente e sobreviveu. Tudo isso em meio a uma pandemia, em meio a um período de tanto sofrimento para tanta gente. Ele é o nosso milagre. Ele é o motivo para eu ter renovado a minha fé e encontrado o meu caminho. É por isso que, mesmo nessa época em que a gente está vivendo, a gente não pode deixar de acreditar. A gente não pode achar que, neste momento, Deus não está olhando pela gente. Ele está olhando sempre. Sempre, sempre. Lógico, cabe a nós termos o cuidado de nos proteger e proteger a quem a gente ama de verdade. Mas pode contar com Deus, viu? Pode contar com Ele. Se agora você está passando por alguma dificuldade, por algum momento difícil, faz agora uma oração. Para agora e conversa com Deus. Conversa com Ele. Pede para Ele. Tenha fé no seu pedido, porque você vai alcançar. Deus não deixa de olhar por nós. Eu sou o exemplo disso. Por mais que a gente quase fique perto de perder a esperança, a gente não pode perder a nossa fé. A gente não pode deixar de acreditar que Ele, sim, Ele, está olhando por nós e vai fazer o melhor. Talvez a gente não entenda logo no começo. Talvez a gente não compreenda a decisão que Ele vai tomar. Mas com certeza, fazendo a sua parte, Deus vai te ajudar sim, no seu caminho. A Keila falou que agora a família estava completa. A nossa família estava completa e feliz, mas para mim só falta uma coisa. Um pequeno detalhe para que tudo seja realmente 100% felicidade. E eu quero fazer isso agora. Keila, meu amor, minha guerreira, você está ouvindo a nossa história agora na Band FM. E eu sei que, assim como eu, você está emocionada. Tão emocionada quanto eu. Eu só queria dizer que você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, viu? A melhor coisa. A melhor de todas as coisas que aconteceram na minha vida. Eu tenho muito orgulho da mãe que você é. Muito orgulho da mulher que você é. Obrigado por ter me perdoado. Obrigado por ter me deixado fazer parte da sua vida, viu? E se não for pedir muito, eu só queria fazer mais um pedido. Só mais um. Ouve bem e me responde agora. Você quer casar comigo?